Vitória do povo brasileiro. Ontem estivemos nos protestos que foram vitoriosos em todo o Brasil, por todas as ruas do Brasil. Mas já chegando em casa e consultando a rede, nós começamos a constatar o seguinte, uma notícia vindo primeiro do Nordeste, depois confirmada, um jornalista colocou no seu blog, depois foi paulatinamente confirmado e agora de manhã está insistente, no sentido de que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, em conjunto, pretendem fazer uma emenda constitucional, consulta essa que já está há anos no Supremo Tribunal Federal, fazer uma emenda constitucional que coloque o sistema parlamentarista. Portanto, ao invés do impeachment, ao invés da anulação das eleições, nós teríamos uma maquiagem e a instauração do sistema parlamentarista. Eu mesmo, em vídeo, defendi o sistema parlamentarista. Mas, para colocar um sistema parlamentarista, nós temos que fazer previamente uma ampla e profunda reforma partidária, eleitoral e política. Porque o sistema parlamentarista, ao contrário do sistema presidencial, diz alguns doutrinadores que não tem separação de poderes, de funções. Porque o executivo é retirado do legislativo. E os juízes da Suprema Corte, como no sistema presidencial nosso, aleijado, são indicados por esses dois sistemas, essas duas funções políticas. Ora, o problema, eu considero, salvo melhor juízo, que o problema da corrupção, o problema endêmico da corrupção, e o problema que não atinge só um partido, atinge todos sem exceção, são poucos os parlamentares, poucos os políticos que se escapam da pecha da corrupção e de não ter em função do alto custo do financiamento eleitoral. Então eu tenho colocado insistentemente que para fazer uma limpeza, nós precisamos de uma constituinte, nós precisamos de uma profunda reforma política, eleitoral, né, que atinja os partidos, a matriz, porque nós, ironicamente, a nossa democracia é feita por partidos que não têm 200 anos de existência, esses órgãos. É tudo recente, não é uma coisa milenar, sedimentada. Então a representação política mandou para o lixo da história a representação socialista, institucional e a representação corporativa nazifascista. Mas, para mim, ela tem um problema. Ela já tem 250 anos e tem um problema que é ontológico. É exatamente o cerne, o fulcro, o centro, o núcleo duro do problema é a permanência renitente no poder. A partidocracia em 97 deu um golpe de Estado no poder constituinte originário e reconsiderou, colocou pela primeira vez no bloco constitucional republicano a reeleição. Nem os ditadores militares se reelegiam e a partidocracia se reelegia. Então, restauraram, parece que isso daqui, no ano que vem, nas próximas eleições, não vai poder mais os executivos se reelegerem. Mas, e os legislativos? Há de considerar que o loteamento do Estado, a transformação do Estado em capitanias hereditárias pela posse e propriedade da partidocracia, que loteia o Estado num regime de quem indica, num regime de compadrio obsoleto, atrasado, feudal,
tem que terminar, sob pena de continuarmos trocando ladrões por ladrões, corruptos por corruptos. O nosso partido é o Brasil. As cores essas que estão aqui, dos partidos, se multiplicam. Por quê? Porque nós temos, ironicamente, a célula máter que faz a nossa democracia, o partido. Ele hoje é uma monarquia ou uma oligarquia, comandado sempre pelos mesmos. E aqueles que se rebelam contra esses mesmos, contra essas oligarquias, verdadeiras máfias que se enquistam dentro dos partidos, fazem essa extensão, essa expansão paquidérmica de partidos. Temos milhares de partidos, mas não temos a democracia. Então, só com uma reforma partidária em que se retire a condição de profissionalismo da profissão de político, obviando, diminuindo, não digo que diminua totalmente, porque isso seria um avanço muito grande, mas diminuir um pouco o mandato. Pode repetir 2 vezes, não vou ser tão absoluto na minha proposição inicial, mas diminuir um pouquinho o mandato parlamentar para que esse regime do quem indica, o regime do quem indica e manda quem pode, obedece quem precisa, essa desconexão dos partidos, da sociedade civil, porque nós saímos nas ruas, protestamos, enchemos as avenidas, as praças, e o Congresso Nacional e os políticos, a partidocracia, fica numa taquilalia, num solipsismo, falando só consigo mesmo e desprezando as manifestações do povo. Há de se terminar com isso, fazendo esta reforma. Então, parlamentarismo, solução que coloque a rainha Dilma, reina mas não governa, primeiro-ministro, ou, um absurdo, Lula, ou Temer, né, que está processado também da mesma forma, querendo se anular a chapa, é uma chapa única, né, com a manutenção das regras, sem reforma política, é um golpe no povo. Pior é que não vai solucionar a crise, porque a partidocracia, com este poder que aí está, perdeu o conceito de direito à moeda, a estabilidade monetária. E, enfrentando a guerra das moedas, que é esse problema que o capital oligopolístico imigra toda para a China comunista, e paradoxalmente, contraditoriamente, o capital liberal ancora num porto que é uma ditadura comunista, e nesse chop suey, uma mistura capitalista-comunista, verdadeira revolução de Antonino Gramsci, neomoderno pós-modernista, coloca essa destruição, essa crise medonha que eu tenho falado em todos os fóruns. Fui a La Plata, em Argentina, colocando que toda a regulação está tomando de 10-0 com esse problema. Nós somos um país social-democrata, que vem do getulismo, e o militarismo não mexeu uma vírgula nas leis trabalhistas, nas leis sociais, previdenciárias, do direito do trabalhador. Só que a ancoragem do oligopolismo do capital estrangeiro na China comunista está destruindo o último baluarte da regulação, do deve ser humano, da dignidade humana, e optando pelo tapete do jogo financeiro, o jogo liberal, que é a desregulação total. A desregulação total. O Obama tentou regular um pouquinho. Obamacare, os Estados Unidos já chamaram de comunista. Isso é uma necessidade humanitária
é uma necessidade religiosa não só cristã, mas de sensibilidade, de amor ao próximo, de sensibilização comunitária mínima dentro de um regime social, de um capitalismo social, se é que nós temos isso. Então, são problemas que o Brasil, mudando, só alterando o problema do sistema de governo, com a manutenção dessa partidocracia e dos parâmetros que aí estão, que levam a esse problema da crise, sem consenso interno nenhum. Não há consenso. O consenso é o da classe média, que saiu em peso em todas as ruas e não quer uma guinada para a sucata comunista. Porque eu apoiei todo esse sistema desde o começo, da onde vem, e nós constatamos que o século XX foi a derrotada da ultra-regulação, que é o comunismo. Caíram todos os regimes, sobraram as sucatas, Gaddafi caiu no norte da África, e Fidel Castro é uma sucata que vocês olhem, só vive com os carros americanos sucateados, a população na extrema pobreza. Falar que se redimam pela saúde, por alguma coisa, mas ninguém quer esse regime aqui. E um dos erros do PT, da presidente e seus aliados, é essa opção por o Foro de São Paulo. Nós não queremos isso. A resposta é certa nisso. Mas o povo é social-democrata. Não sei se por um atavismo que vem da monarquia, sempre se espera algo, né, do soberano. O povo quer, e o povo nacionalmente queria, manifestou em 13 de julho de 2013, nas suas reivindicações, nas praças públicas, a sua esperança em saúde, educação e segurança. E nós não temos isso. E uma remodelação do sistema de presidencialismo para um parlamentarismo ou um presidencialismo enfraquecido sem consulta ao povo, sem reformas que antecedam, é um golpe de Estado. É um golpe de Estado. E eu, se for isso, se isso se consolidar, passo a desistir, sabe, dessa esperança democrata que eu estou sempre lutando, entrando com o processo de impeachment, saindo na rua, porque o processo já não fica nas nossas mãos e as vozes que clamam pelo poder moderador do Estado, que existe historicamente, essa tutela do poder moderador, cada vez ficam mais fortes. Se confirmar essa manobra espúria de, em última hora, sem consultar o povo, sem uma coisa mais profunda que remodele, que foram postergando, foram adiando a reforma política, eleitoral e partidária, sem democracia, não é possível isso. E nós vamos continuar nas ruas com toda a nossa força. Eu tenho 66 anos e fui em pontes vazias. Quantas vezes eu fui nos açorianos? Entrei com quantos processos? Todos arquivados pelo senhor Cunha. Então, a cabeça da nação está podre. A presidente da República, do Executivo, é acusada. Os presidentes do Legislativo, do Senado e da Câmara são acusados. E os juízes indicados são colocados, né, em julgamento pelo povo. Porque os juízes são julgam as pessoas, os réus. Mas eles, da mesma forma, são julgados pelo povo, pelo teor de legalidade e, principalmente, moralidade pelo povo. É isso que eu queria falar. Dei o meu recado. Continuaremos com a bandeira e lutando pela democracia, pelo Estado democrático de direito, pelo constitucionalismo, com todas as nossas forças, junto ao povo brasileiro que só quer o bem público, o bem comum. Abaixo a corrupção,
abaixo desse caminho de direito e todo o processo de destruição que nós estamos vendo através da demagogia, do populismo. Um abraço.